melhor programação. Se liga. Momento de meditação. Ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. Salmo 25:6. Para falar da bondade e do amor de Deus, precisaríamos de toda uma vida e ainda não daríamos o assunto por encerrado. Por mais digna que seja a vida do homem, por mais justas que sejam suas atitudes, ninguém está livre do pecado. O ser humano é pecador desde o seu nascimento e precisa da bondade de Deus. Esta realidade atinge toda a humanidade. O rei Davi sabia disso. Ele foi um excelente rei que ampliou os domínios de Israel, tornou-se famoso e poderoso, era respeitado e temido, tinha muitos inimigos. No Salmo 25, Davi traça o perfil de um pecador que confia nas promessas de Deus. E Davi nos ensina a andar pelo caminho da humildade ao nos relacionarmos com Deus. Exaltar a Deus, demonstrar inteira confiança nele, confessar nossos pecados, ter certeza de que Deus tem intimidade com os que o temem. Tudo isso Davi faz. Porém, ele sempre volta ao problema crônico na vida terrena do homem. Sou pecador e nada mereço. Nem sempre é fácil confessar, nada mereço, mas esta é a realidade da qual não podemos fugir. Por isso o pecador, sempre arrependido de seus pecados, mas confiante no perdão que Cristo adquiriu na cruz, suplica: ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. E é verdade, Deus mostrou seu amor desde o início para com a humanidade. Que esta certeza nos leve a confiar cada vez mais nele. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação: André Vitói. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de entrevista e bate-papo aqui na Rádio Viva. Um grande abraço a você que está conectado com a gente pelo nosso portal radioviva.net.br ou também pelos canais parceiros, através das redes sociais também, ou pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe grandemente. Para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho, é muito importante. Hoje, mais um dia que nós vamos conversar sobre temas relevantes e até mesmo polêmicos. E o que nos chama a atenção é o assunto da 39ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, em que vetou a proposta de proibir o consumo do álcool. É um assunto um tanto quanto polêmico, né? Ele que eu tenho a honra de receber aqui, ele que é advogado, presbítero da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, editor do programa O Povo da Justiça e Cristofobia, doutor Carlos Magalhães. Meu querido, graça e paz, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo André. É uma alegria estar aqui com você nesse programa de rádio para debater hoje um tema muito polêmico, né? Estamos disponíveis para esclarecer essa decisão, para explicar como é que ela aconteceu e para principalmente debatê-la. Eu creio que é importante o debate para aprofundarmos as razões de tal decisão e termos assim o nosso coração pacificado acerca da mesma, né? Muito bem. Eu também recebo aqui ele que é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, autor do livro Direito das Igrejas, doutor Francisco Tenório. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, querido. Graça e paz, André. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez participando desse quadro de entrevista e bate-papo aqui pela nossa radioviva.net.br. Muito bem. A 39ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana decidiu sobre vetar a proposta, ou melhor, decidiu vetar a proposta de proibir o consumo do álcool. Nada melhor do que explicar para a gente esta proposta dois presbiterianos que estão aqui no nosso programa hoje. Meu querido doutor Carlos, como que é essa questão da proposta de proibir
o consumo de álcool? Há algum tempo atrás, André, foi apresentada ao Supremo Conselho uma proposta de resolução para que o Supremo Conselho determinasse aos presbiterianos que se abstivessem do uso de bebidas alcoólicas, ainda que moderadamente, e que aos poucos eles fossem se afastando do uso do álcool em bebidas alcoólicas, né, em bebidas. Explicando corretamente. Além disso, fazia parte dessa proposta de resolução uma proposta de uma orientação para que os presbiterianos se afastassem de qualquer vinculação trabalhista ou de prestação de serviços à indústria de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, se o presbiteriano trabalhasse na Ambev, essa proposta de resolução ela encaminhava uma orientação ao presbiteriano brasileiro para que ele buscasse afastar-se desse trabalho. Bom, foi derrubada na quinta-feira, se eu não me engano, passada, na quarta ou quinta-feira da semana que está se encerrando. O Supremo Conselho entendeu por bem arquivar essa resolução, considerá-la não apta a ser discutida e a não tratar mais desse tema, o que obviamente mantém o status quo atual, que o presbiteriano ele pode fazer uso da bebida alcoólica de acordo com o padrão bíblico, que é o padrão da moderação, de não escandalizar também outros irmãos, não usá-lo de forma escandalosa e não usá-lo imoderadamente, isto é, não se embriagar. E também mantém o padrão atual dos cristãos, mesmo presbiterianos, trabalharem na indústria de bebidas alcoólicas também, né? Eu creio que foi uma decisão justa, acertada, equilibrada, porque nós não vemos realmente uma orientação bíblica no sentido de proibir o uso. Nós não vemos uma orientação bíblica no sentido de determinar aos cristãos que se abstenham de determinados trabalhos por causa da margem de negatividade moral que certos setores atribuem a esse trabalho, né? Então, foi uma decisão acertada. Eu, como presbiteriano e também como presbítero, eu reconheço que foi uma decisão tomada com fundamento bíblico e que merece ser bem considerada pelos outros presbiterianos e pelos irmãos em Cristo de modo geral. Doutor Tenório, a maioria dos cristãos pregam pela abstinência total do álcool, outros se escandalizam em saber que existem igrejas que não proíbem. E aí, doutor, é pecado ou não beber álcool, ou melhor, ingerir bebida alcoólica? Bom, André, a nossa questão aqui no Brasil é uma questão cultural, tá? O que acontece? Infelizmente, tá, a igreja no Brasil, e aí não é só o segmento cristão evangélico, no meio católico também existe esse problema e é grave, que é o do sincretismo e da influência de outras crenças e crenças populares, animistas inclusive, dentro da liturgia e do culto cristão. Tá? Então nós temos isso tanto no meio católico romano como no meio cristão evangélico. No caso do meio cristão evangélico, por conta de situações diversas, nós acabamos criando um estereótipo de que o consumo do álcool é pecado, quando na verdade a própria Bíblia conta que Jesus ele bebia vinho. O que a Bíblia condena é você se embriagar, ou seja, quando você entra num estado de embriaguez, ou você se vicia no álcool, tá? Você é viciado, você cria uma dependência química, que pode ser no álcool, mas o vício não é só álcool.
pode ser no cigarro, pode ser numa droga ilícita, pode ser na Coca-Cola, pode ser na pornografia, pode ser também um vício no jogo. O vício em si é que é pecado, essa dependência que você cria, e pode ser de diversas coisas, inclusive do consumo de produtos que no dia a dia os cristãos usam e não o tá? É pecado no seu uso normal. Tomar refrigerante não é pecado, faz mal à saúde, mas não é pecado. E, no entanto, os cristãos bebem. Agora, se você cria um vício, uma dependência num determinado refrigerante, eu conheço pessoas viciadas em Coca-Cola, passa a se tornar pecado. O vício no café, né? Ele fala do café, eu tô vendo aqui a xícara de café na tua frente, o cafezinho preto. Tem gente que cria dependência, isso é uma doença, e a Bíblia condena o vício, tá? Então é o primeiro ponto que eu queria expor. O segundo, eu não considero, tá? E assim, já li a Bíblia 24 vezes, não considero pecado o consumo da bebida alcoólica de maneira moderada. Inclusive, gosto de beber um vinho. Eu não bebo porque eu adotei aquela palavra. Se eu sei que eu corro o risco de ser vencido pelo vinho, eu prefiro então me abster do seu consumo, tá? Mas essa é a minha ideia e foi a minha escolha por uma questão assim. Eu gosto muito do vinho, eu sei que no momento de fraqueza, depressão, então eu posso estar bebendo, eu gosto demais, e aí de repente me embriago. E se eu não for forte o suficiente, acabar caindo no vício, né? Como eu também, às vezes, eu noto que eu estou correndo um risco de ficar viciado em chocolate. Eu como uma barra, eu vou pegar mais uma. Eu estou passando da moderação. Também está errado? Está. E o pior, não faz só mal para a alma, tá? O vício, qualquer tipo de vício ou exagero, não prejudica a sua alma, faz mal à sua saúde. Então nós temos que estar atentos nesse ponto. Agora, me desculpa, pastor que vai falar, não, que o vinho da Bíblia era não alcoólica, me mostra o versículo onde estava isso, porque é piada, tá? Não existe vinho sem álcool, me desculpa, tá? Mas aí ele fala do vinho e proíbe a cerveja. Não, mas aí é que tá. Beber cerveja também não é pecado. A Bíblia não te proíbe de beber nenhum tipo de bebida. O que ela te proíbe é de você ser viciado, tá? Tanto é que se nós estivéssemos em Portugal, dependendo da região lá do país, provavelmente você teria famílias, inclusive com crianças, consumindo pequenas doses de vinho no café da manhã. Consumindo pequenas doses. Na Alemanha, as pessoas bebendo cerveja culturalmente. Eu já tive o caso, eu conversei uma vez com um pastor amigo meu, já falecido, o pastor Arnaud, ele contou uma situação na Alemanha de missionários que foi constrangedora. Um pastor chegou lá numa comunidade do interior da Alemanha e começou a condenar e repreender a família porque estavam tomando cerveja na refeição. E culturalmente o alemão bebe cerveja, era uma família cristã, conservadora, ninguém estava embriagado. E aí quando ele começou com aquele moralismo porque ele levava a cultura dele do Brasil, o que aconteceu? O próprio pastor deu sinal para a esposa lá na família alemã, chamou o ministro e a esposa e falou, olha só, o irmão está atacando o nosso consumo aqui da cerveja, que é cultural nosso, ninguém aqui está bêbado. Mas o irmão já reparou, a sua mulher está com uma roupa transparente que fere nossos padrões de moral e ética cristã. E está todo mundo escandalizado com ela. O senhor disse que prega a santificação e a sua mulher era mais indecente no culto de ontem à noite, quando o senhor foi conhecer a nossa igreja. Então, nós temos que ter sempre moderação, e aí é no vestir, no comer, no beber, no comportamento, decência, e sabermos que se tem alguma coisa que pode nos viciar, que nós não vamos conseguir dominar o consumo daquela coisa, e aí no caso do álcool afeta o metabolismo, nós saímos do nosso estado de capacidade plena de discernimento, tá? A embriaguez, ela acontece quando você bebe além do limite que te tira o grau pleno de discernimento e consciência,
tá? Mas se você tem problemas para consumo e perde os freios, não precisa ser para alguma coisa que te tira a consciência, mas em todas as áreas, eu incluo a alimentação, que você pode se tornar um glutão, que também é pecado, inclui às vezes o vício lá numa questão de esporte, e pior, na igreja tem uma classe que é moralista, viciada. E eu não ia falar da fofoca não, Carlos, que essa daí é perigosa demais. Eu vou me metralhar, mas eu ia falar assim, é aquele grupo de irmãs que tem um vício terrível. Novela das 8. Sabe por que eu tô falando isso? Me desculpa, a gente foi falar do álcool, mas aí pega o vício do modo geral. A pessoa fala da santificação moralista e tal, mas vai dar ibope pro capeta e falar, não, eu tô vendo a novela do outro canal que é história bíblica. Me desculpa. 90% da história não está baseado no texto bíblico, e em geral o foco, quando eu sempre uso esse exemplo, o Sansão e Dalila, a novela bíblica foca as coxas da Dalila, ela não foca que a Dalila na verdade foi um instrumento para fazer o Sansão pecar. O ibope está nas coxas da Dalila. Então, por favor, vamos refletir sobre o nosso conceito de pecado, porque muita gente restringe o pecado a pequenas coisas e deixa o pecado inundar a sua vida, fazendo de conta que pecado é só aquele pontinho, quando na verdade tem muito mais pecado embutido no nosso dia a dia. Doutor Carlos Magalhães. Virou um sermão. Virou um sermão, né? Mas, doutor Carlos, o grande problema cultural do Brasil é o alcoolismo. Isso. Aí alguém pode ouvir e falar assim, bom, já que beber não é pecado, eu vou beber. Mas ele tem um grave problema, que quando ele chegou na igreja, ele tinha uma doença. Muitas pessoas classificam como alcoolismo. E aí, como essa pessoa deve lidar com essa situação? O alcoolismo é uma doença. Inclusive, ele suspende o contrato de trabalho, ele pode chegar a originar direito ao auxílio-doença para fins de tratamento. Então, o alcoolismo ele pode ter um grau de doença. A recomendação é a seguinte: se você vai se encaminhar, não é pecado, em si o beber álcool não é pecado, mas se em você ele vai te encaminhar para a doença, você está cometendo um pecado contra o seu corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Você está desagradando a Deus. Se você vai colocar o seu corpo sujeito a ser comandado por um cérebro inebriado, e aí o seu corpo ser comandado por um entendimento prejudicado pelo álcool, você está pecando. Então, não é porque em si o ato de beber não é pecado, você vai sair bebendo, se você sabe que em você ele vai detonar o alcoolismo, né? Existe um aspecto não só nessa questão de da pessoa ter um antecedente familiar ou pessoal de alcoolismo, mas também é aquela pessoa que desenvolve algumas funções. Eu, por exemplo, eu não considero errado beber. Eventualmente, durante muito tempo na minha vida, eu bebi vinho, bebi cerveja, eventualmente bebo uma cerveja, mas eu reduzo muito. Ultimamente eu tenho reduzido muito. Por quê? Porque eu também sou um presbítero. E você sabe que quando a gente está trabalhando no Reino de Deus, a gente não tem hora, né? A gente se organiza para ter momento de descanso, de férias, mas a gente pode ser chamado a qualquer momento. E houve uma vez em que eu fui solicitado a desenvolver meu trabalho como presbítero, meu ministério como presbítero, e eu não havia bebido muito, mas eu não podia dirigir. Eu havia bebido o suficiente para ser punido no teste do barômetro, então não podia dirigir. E a partir daquele momento eu vi o seguinte: olha, a gente tem que estar pronto para o trabalho de Deus a qualquer hora, seja porque mesmo uma garrafa de 300 mililitros de cerveja já vai afetar um pouco a minha condição de julgamento, seja porque uma taça de vinho também vai fazer isso e não vai me permitir dirigir. Mas a qualquer momento eu posso receber uma ligação, ser convidado a visitar uma família,
ser chamado a ir na igreja a executar alguma tarefa, e eu vou estar ali sob o efeito do vinho, não vou estar embriagado, não vou estar fedendo a álcool, não vou estar... porque consumir moderadamente, consumir de uma maneira equilibrada, não vou estar mais... mas estarei de algum modo debilitado para o desempenho adequado do meu ministério. Então, por causa disso, eu diminui bastante, evito muito, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados de desempenhar essas funções. Imagine um piloto de avião que está em escala. Se ele não bebe, ele está em escala de sobreaviso. Se ele não bebe, porque ele é responsável por carregar inúmeros passageiros no voo que eventualmente ele pode ser chamado a conduzir, quanto mais nós que cuidamos das ovelhas de Deus, né? Existe uma responsabilidade, né? Existe uma responsabilidade. Eu acho que a questão não é só a questão passa por aí, pela questão da moderação, pela questão de não escandalizar os irmãos que têm a consciência mais fraca, mas passa também pela questão de você estar sempre apto a fazer aquilo que Deus quer que você faça, né? Então é muito indigno, por exemplo, você, seja como advogado, seja como policial, seja como até um profissional que tem que estar de sobreaviso, um motorista de automóvel, motorista de alguma empresa que pode ser chamado a dirigir um ônibus, a dirigir um carro, a dirigir um caminhão. Se ele leva isso em conta, imagine nós que cuidamos das ovelhas de Deus, né? Então, mais um motivo aí para nós trabalharmos com sobriedade e moderação quanto a essa questão do álcool. Muito bem. O Dr. Tenório, por que a maioria de líderes não condenam, mas não declaram publicamente? Seria o medo de escandalizar ou falta de argumentação de explicar o que é certo, o que é correto? Eu, particularmente, André, acredito que há no nosso meio o grande problema. Eu bato isso sempre, parece até vitrola quebrada, mas é incrível. Eu sempre caio no mesmo versículo: que o povo peca porque falta conhecimento, erra por não conhecer a Escritura. Mas o grande problema hoje nas nossas igrejas é uma questão de ignorância, tá? E a elaboração de doutrinas ou normas de comportamento nas igrejas baseadas não no estudo da palavra de Deus, mas sim convicções pessoais de alguns líderes quando fundam uma denominação, e aí eles na verdade vão buscar um fundamento bíblico para justificar o que eles acham, e aí começa aquela coisa de embasar versículo fora de contexto para justificar uma crença qualquer. Quando não tem o versículo, diz assim: Deus me revelou, e ponto final. E aí fica naquilo mesmo, aí inventa que a irmã teve um sonho, que o irmão teve uma visão, que Deus revelou, aí cai lá um espírito enganador para enganar, e ele acha que está fazendo sucesso, fazendo um talk show com o diabo ali na frente do altar, para o diabo falar: eu não gosto dessa marca que é do demônio, a marca tal é minha, quem usa produto assim assado tá carregando o meu selo, a minha marca, e começa esse tipo de crendice e infantilidade. Me desculpem, mas essa é a grande verdade, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Então, eu acredito que o grande problema hoje nós não sabemos, nós que eu digo líderes evangélicos em geral, ensinar corretamente o nosso povo. Mas queria deixar um alerta para você que está nos ouvindo, e você não bebe com medo lá da repreensão do pastor ou da condenação do fogo do inferno, tá? Qual é a grande questão? Se você está afiliado a uma igreja onde a norma doutrinária de usos e costumes, comportamental, como queira chamar, ela diz que determinada conduta é proibida, e você pratica essa conduta, você está pecando, não porque você, por exemplo, bebeu lá um refrigerante, uma taça de vinho, não porque você assistiu um determinado filme. Você está pecando porque você está desobedecendo a norma da sua igreja. E por que se torna pecado? Tá? Porque você se filiou àquela congregação espontaneamente. Eu comparo essa questão à mesma de um cidadão brasileiro
que vai servir nas Forças Armadas e tem o serviço obrigatório, tá? Que é a norma mínima de comportamento, mas ele quer fazer parte de um batalhão especial, então ele se candidata para fuzileiro naval, brigada paraquedista, para um corpo especial lá das forças de inteligência do exército, ou então para uma área da divisão da Força Aérea, um batalhão específico que tem normas específicas para aquele tipo de tropa. Então, se a sua igreja tem uma norma específica, eu procuro entender de boa fé que a maioria das normas específicas estão ali porque Deus tem um plano especial com aquele líder. Eu sei que tem uns também que criam normas para manter o povo na ignorância, tá? Ou para manipular e dominar o povo. Mas eu vou supor que no seu caso não. É uma igreja séria, mas tem uma norma doutrinária de santificação que realmente é de Deus, é boa, faz bem, inclusive para pessoas que têm esse chamado, é excelente aquela doutrina da santificação. E você está ali porque é um propósito específico de Deus para o seu ministério. Então, se você viola, você está pecando porque você desobedeceu às normas. É igual o crime militar. A pessoa lá da divisão da infantaria, paraquedismo e tal, vai estar cometendo crime. Você, na sua igreja, o pecado, porque você se alistou para aquele batalhão especificamente. Então, que não fosse para lá, ficasse como soldado raso, só no serviço obrigatório e ponto. Tá? Eu espero que o ouvinte, com essa comparação, tenha pego a visão da ideia que queríamos transmitir. Muito bem. Doutor, pra gente encerrar, doutor Carlos, proibir ou não proibir, qual que é o melhor caminho? Seria uma conscientização ou a proibição? Resolve, muda? E aí, doutor? O melhor caminho é o caminho da Bíblia. Se a Bíblia não condena, nós não devemos condenar. Não há um mandamento neotestamentário proibindo o consumo de álcool. O que existe mandamento no Novo Testamento, sangue, por exemplo. Consumo de sangue, por exemplo. E tem crente que adora um chouriço e condena o álcool. Exatamente. Pô, exatamente. Me desculpa. Não, mas até o do sangue, não, até o do sangue, até o do chouriço, do novo, aquilo é discutível, porque é num contexto próprio dos judaizantes, que a igreja dá aquela orientação no concílio, pelo menos, no concílio de Jerusalém. Até ali nós poderíamos discutir, né? Mas agora a questão do álcool, nós não encontramos nenhum mandamento proibitivo. O que nós encontramos é um mandamento de moderação, de sabedoria. Então a pessoa, ela vai ler a Bíblia, ela vai orar, o Espírito Santo vai agir no entendimento dela para que ela saiba se ela deve ou não beber. Se ela ora a Deus, ó Deus, eu sinto fraco bebendo, se eu beber o primeiro cálice eu vou beber o segundo, se eu beber o segundo eu vou beber o terceiro, não vai ter volta. Aí com certeza você vai ter um entendimento de que o Espírito Santo é o Espírito que vai te levar à moderação, que vai te levar a sabedoria e a proteger o seu corpo e a sua saúde, porque seu corpo não é mais seu corpo é de Deus. Você vai zelar pelo seu corpo como um corpo que é de Deus, e nesse sentido você não vai se expor ao álcool, você não vai beber nem o primeiro. Mas às vezes alguns irmãos gostam de apreciar o sabor do álcool, gostam daquelas sensações relaxantes, e não tem nenhum problema em, após um dia duro de trabalho, tomar uma cerveja gelada, às vezes com outro irmão da igreja, ou às vezes sozinho em casa, e ele compartilhando algumas tensões do trabalho, tendo um momento de relaxamento, e podem fazer isso sem o menor problema, porque a consciência não lhes acusa, porque eles também têm ali o sentimento de moderação, sabem a hora de parar, porque eles não têm nenhuma predisposição ao consumo desordenado, e assim vai ser aplicado a cada um, conforme a realidade de cada um e conforme o processo de santificação em que cada um está, né? Agora, se você percebe que vai expor um irmão mais novo, se você está recebendo um irmão que provém
de uma história de alcoolismo, também você não vai convidá-lo para uma roda de cerveja com outros irmãos da igreja ou com a sua família. Não vai expô-lo a uma situação dessa. Não vai fazer que o jugo dele seja mais pesado. Eu creio que Deus, quando nós nos dispomos, Deus dá sabedoria. Se nós pedirmos a Ele, nós vamos ter a sabedoria para cada momento que for necessário. Muito bem. Doutor Tenório, obrigado pela sua participação. Foi esclarecedor tocarmos neste ponto tão sério e tão importante para os nossos dias. Suas considerações finais e onde lhe encontrar nas redes sociais. Bom, André, foi uma alegria estarmos aqui. Antes de finalizar, eu queria só deixar aqui bem claro. Primeiro, eu não bebo bebida alcoólica, também não tomo refrigerante, tá? O último copo de refrigerante que eu tomei na minha vida foi aos 14 anos de idade. Eu já tô com 35, indo pra 36, né? Quem ouvir nas reprises nos canais parceiros, talvez eu já tenha feito aniversário. Então, eu não bebo álcool, mas não vou falar que beber vinho ou cerveja é pecado. O pecado está no embriagar. Agora, cuidado, mesmo que você não seja propenso ao alcoolismo, se for beber, tá? Diferente de mim, que assim, eu não bebo vinho porque eu tenho receio de beber um copo, 2 e entrar em 2, 3 garrafas. Como eu estou lutando para vencer o chocolate, que eu estou com esse problema, são até 2 barras e meia por dia, né? Eu tenho que vencer também, porque faz mal à saúde, né? Sua alma não. O excesso. O excesso faz mal em qualquer situação, tá? Mas voltando aqui ao nosso esclarecimento final, se você vai beber, ainda que você não tenha propensão ao alcoolismo, apenas uma sugestão: evite associar, quando você for beber o vinho ou o álcool, a roda de amigos que não são crentes, jogo de futebol porque você se empolga, enfim, esses momentos, porque no brasileiro, na cultura, ele até não se embriaga, mas ele associa principalmente a cerveja a um comportamento promíscuo. Aí o esporte deixa de ser algo saudável para o corpo, aquela coisa recreativa, para virar uma roda onde sai junto com o futebol, sai o palavrão, a briga, mexer com o moleque passando na rua. Então, cuidado. Vai beber um bom vinho? Acompanhando um jantar, a cerveja, como culturalmente na Alemanha, acompanhando a refeição, durante a conversa, ou servida na sala no encontro de negócios moderadamente. Cuidado para não fazer combinações que isoladamente não fazem mal nenhum, poderiam até fazer bem para a saúde, como é o caso de praticar um esporte. E combinadas podem virar um explosivo para sua vida sociomoral. Tá ok? Deus abençoe. E o contato nas redes sociais, nossa fanpage, Somos Todos Tenório. Muito bem, doutor Carlos, muito importante a sua participação. Suas considerações finais. Devemos sempre buscar moderação em tudo, ratificando aqui, concordando plenamente com a decisão do Supremo Concílio. Como presbiteriano, vou buscar segui-la e vou recomendar a quem me vier perguntar, que não há nenhum problema, mas vou sempre aconselhar também a moderação. Eu creio que nós, oficiais da IPB, também devemos guardar essa lembrança de que nós somos oficiais 24 horas por dia, então devemos estar com um bom estado mental, bom estado de autodeterminação durante 24 horas por dia, o que nos reduz bastante a possibilidade de vir a tomar álcool, mesmo que em pequena medida, né? E espero que o debate tenha sido esclarecedor. Meu contato, vou deixar aqui o endereço da minha homepage no Facebook, que é www.facebook.com/Advocacia Castro Magalhães, Magalhães sem tio, Advocacia Castro Magalhães. Muito bem. Obrigado a você que esteve conectado com a gente pelo radioviva.net, também nos canais parceiros. A qualquer momento a gente volta com mais entrevista e bate-papo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva
Entrevista e bate-papo com André Vitói.